Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão, que diz o seguinte. Segundo a Fundação Internacional de Osteoporose, o Brasil é o 47º no ranking de consumo de cálcio, cuja média do brasileiro é de 500 mg por dia. Sabe-se que um adolescente deve ingerir 1.300 mg do nutriente por dia. A constante de Avogadro está aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol. Tá? É o número de átomos, de partículas que a gente tem para cada mol. Nesse contexto, qual é a quantidade mais próxima de átomos de cálcio que o adolescente brasileiro está deixando de consumir diariamente? Bom, como é o que ele está deixando de consumir, é a diferença entre o que ele consome, que são os 500, e o que ele deveria consumir, que são os 1.300. Então, você vai pegar assim, ó, temos 1.300 miligramas que deveriam ser consumidos, menos os 1.500, não, menos os 500 miligramas que são consumidos. Aqui 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0. Podemos já fazer direto, 13 menos 5 vai dar 8. Então, temos 800 miligramas que deixam de ser consumidos pelos jovens do Brasil, tá? Então, essa quantidade de miligramas aqui, eu vou converter ela primeiro para gramas. Para fazer a conversão, é só você dividir esse valor por 1.000. Aí você vai chegar no valor de 0,8 gramas de cálcio que não estão sendo consumidos pelo brasileiro, tá? Pelo jovem brasileiro, que deveriam ser. Aí, a gente vai fazer o seguinte. O exercício ele não mostra, mas essa questão ela vem de uma prova, tá? De um vestibular, que tem tabela periódica. Então, a pessoa deveria procurar na tabela periódica a massa do cálcio, que é de 40 gramas por mol aproximadamente. Você vai encontrar isso aqui lá na tabela periódica, tá? Aí você vai lá, pega a massa do cálcio. O cálcio tem 40 gramas de Ca para cada 1 mol de cálcio. Como a gente sabe que em 1 mol de cálcio a gente tem essa quantidade de partículas, eu vou arredondar 6,02 vezes 10 a 23 para 6 vezes 10 elevado a 23. É aproximadamente esse valor, tá? Essa é a quantidade de átomos de cálcio que a gente tem consumidas em 40 gramas de cálcio. Isso daqui a gente tira a partir da massa molar. Observe, a massa molar diz o seguinte para a gente, que a gente tem 40 gramas por mol, para cada mol. Só que o exercício também lembra a gente que quando a gente trabalha com 1 mol, a quantidade de 1 mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Por que aqui eu não estou querendo calcular o número de mols? Porque o exercício pergunta para a gente, ó, nesse contexto, né, qual a quantidade mais próxima de átomos de cálcio. Então, eu já estou fazendo direto uma relação entre a massa que a gente tem do cálcio, na tabela periódica, com o número de átomos que a gente teria de cálcio. Agora, essa massa do cálcio, ela diz para a gente que nós temos essa quantidade de átomos de cálcio. Só que a massa real que deixou de ser consumida é essa aqui, 0,8 gramas de cálcio. Então, você tem que colocar aqui abaixo. Se com 40 gramas eu vou ter 6 vezes 10, 23 átomos, com 0,8 gramas de cálcio, qual será a quantidade de átomos de cálcio que deixaram de ser consumidas? E regra de 3, acabou o exercício. Bem tranquilo, né? Aqui você pode fazer o seguinte, ó. Se eu pegasse esse 40 e eu dividisse esse 40, por exemplo, pelo 0,8, né? Se eu fosse fazer essa divisão aqui, eu chegaria no valor de 50, né? Ou seja, o 0,8 multiplicado por 50 dá 40, ou 40 dividido por 50 dá 0,8. Você poderia pegar esse valor aqui e dividir por 50 para chegar de maneira mais rápida no valor do x, ou fazer a regra de 3
tradicional, 40 vezes x, aí você chega no mesmo valor, tá? E 0,8 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 40 vezes x, vai se repetir aqui. 0,8 vezes 6, ó, você pode utilizar o valor 8 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Porque aqui você vai ter 8 multiplicado por 6, que dá 48. O vezes 10 a menos 1 com vezes 10 a 23, você vai conservar a base e somar os expoentes. Então, vai ficar 48 vezes 10 a 22, que você vai dividir por 40. Isso daqui vai ser igual a x. Só peguei o 40 e passei dividido para o outro lado da equação, tá? Por isso que ele apareceu ali embaixo. E aí você vai ter 48 dividido por 40. O resultado dessa divisão de 48 por 40, vou fazer aqui do lado, ó, 48 dividido por 40, por 1 vai dar 40, aí desce o 8 aqui, 0. Esse 8 é menor do que o 40, aí eu vou adicionar um 0 aqui e uma vírgula. 40 vezes 2 dá 80, 80 menos 80, zerou. Então, 48 dividido por 40 vai dar 1,2 vezes 10 elevado a 22. Tá? Esse 10 a 22 não dividiu com ninguém aqui, ele só se mantém. Esse número aqui é um número de átomos que a gente tem de cálcio naquela massa de cálcio que não tinha sido consumida, né, pelos jovens brasileiros. E é basicamente esse o resultado da questão. 1,2 vezes 10 a 22, letra A, é o gabarito dessa questão. Bom, pessoal, basicamente é isso. Fizemos aqui um cálculo estequiométrico, né? Espero que vocês tenham compreendido a resolução dessa questão de química, um exercício bem legal. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!